Pessoal, muito boa noite a você que nos acompanha, muito obrigado a você pela enorme audiência, agradecer a Deus mais uma vez, obrigado Deus por me permitir mais uma vez aqui nesta quinta-feira estar com você para mais um podcast Arara em Foco. Aos nossos parceiros e patrocinadores, o meu abraço, o meu carinho, muito obrigado a você que nos proporciona esse grande trabalho social para a nossa querida cidade de Arara e região. E hoje, presta bem atenção, olha o convidado especial que a gente tem hoje aqui no Arara em Foco. Nada mais, nada menos do que o mais famoso apresentador do Abananados. Já me botou lá em cima. Jadson Márcio, professor e jornalista. Hoje ele vai me dar aula, viu, gente? Preste atenção. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço, né, por vocês terem me convidado para esse momento aqui. Já me botou lá em cima, obrigado demais. Fui convidado ano passado, só que é aquela correria bem grande, né? Além do Abananados, eu trabalhei em outros 2 lugares. Mas pude vir para cá hoje e vamos bater um papo legal, não é isso? Com certeza, a gente vai conhecer um pouquinho mais, porque assim, eu já quero começar para que ele faça um resumozinho da biografia, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de você, saber como é que começou um pouco aí a sua história. Bom, Jadson é filho da zona rural de Bananeiras, né? Sou lá do Caboclo, nascido e criado lá, moro no centro da cidade há pouco tempo, né? Então, desde muito novo, sempre quis ser professor, né? As coisas foram mudando ao longo do tempo, mas sempre querendo ser professor. Então, saí do ensino médio em 2008, em 2009 já era professor da Escola Normal de Bananeiras, né? Tinha acabado de começar meu curso de licenciatura e foi onde iniciei minha vida profissional, né? E aí fui professor da Escola Normal, da Escola Estadual, professor da UFPB, substituto dos cursos de Ciências Agrárias e Pedagogia. E hoje, né, trabalho no Cabinos do Futuro, lá em Bananeiras. Sou jornalista, escrevo para o site Sempre Update, o site de Emanuel. E também estamos com o podcast Abananados, que foi uma ideia lá de 2021 e que eu amo fazer. É basicamente um resumo isso aí. Importante, né, a gente conhecer um pouco assim e até para a gente ver aqui, assim, muitas pessoas têm vindo aqui, né, Frank? Inclusive, deixa eu dar uma boa noite também para o meu amigo Frank. Frank, boa noite. Mais um podcast, né? Boa noite. Boa noite, Frank. Isso mesmo, nós só estamos aí. E aí, a gente tem visto sempre assim, algumas pessoas, às vezes, direcionam, né, a sua profissão para outra, mas começam com professor. Era um sonho seu de criança? Sim, era um sonho. Desde muito jovem mesmo, eu sempre quis ser professor. Eu gostava de ensinar as pessoas que estavam à minha volta, né? Nem sempre as pessoas queriam aprender, queria que você fizesse o trabalho, né? Passei muita fila, passei muita fila na escola, mas assim, sempre quis ser professor. Inicialmente queria ser professor de matemática e depois fui mudando. No entanto, fui professor de matemática, química, física, biologia, inglês e das áreas de estágio também nos cursos de agrárias e pedagogia. Então, assim, era um sonho ser professor. Outro dia eu falei que era professor e me perguntaram, mas você está em sala de aula? Eu disse, não preciso estar em sala de aula para ser professor. Inclusive, eu sou licenciado e continuo sendo professor. É minha profissão, né? Independente do que eu vá fazer, eu acredito que o ser professor está muito impregnado em mim. Então, por isso que eu digo sempre, sou professor. Isso é importante, né? E aproveitar aqui a deixa, Frank, eu vou mostrar aqui. Já vou pedir licença aqui para eu abrir rapidamente aqui, né? Para que a gente veja o presente que chegou aqui para a gente, ó, tá certo? Deixa eu abrir com cuidado aqui para não rasgar, viu, gente? Enquanto isso, Frank, tem alguma pessoa aí já mandando recados? Daqui a pouco a gente manda ler perguntas também, tá certo? Deixa eu puxar com carinho aqui para não... O Emanuel também tá por ali, já tá editando as fotos, viu? E aproveitar, Jadson, também assim, sempre você teve assim como... A gente tava escutando aqui na interna, foi assim, mais calmo ou o Jadson também às vezes é explosivo? Como é que é? Rapaz, eu sou tão explosivo que você nem imagina. Piso no meu pé não, que o negócio fica meio complicado. Aí, ó, presente aqui, ó, da Abananados. Inclusive, a gente vai participar em breve, viu? Isso. Eu tô me sentindo que eu tô ficando famoso, viu? Recebendo comigo, ó. Então, ó, acompanho sempre. E a gente vai falar daqui a um pouquinho também do podcast, mas voltando aqui, quer dizer, tem aquele tempo também explosivo do Jadson. Tem. Eu sou muito explosivo. Eu não suporto injustiças, então... Se eu visualizar algum acontecendo, seja comigo ou com qualquer pessoa que esteja próxima a mim, eu explodo real. Tenho me segurado muito nos últimos tempos, né? Porque você vai amadurecendo e vai vendo que a vida também não é também só doce, né? Às vezes tem ali um amargozinho e a gente precisa driblar isso, por isso que
tem que segurar um pouquinho a barra também, né? Vou falar daqui a pouquinho, porque eu vou perguntar assim, se daqui a pouquinho se o Jadson sempre teve em Bananeiras ou se ele também já visitou outros locais, morou algum tempo fora, a gente vai saber também disso daqui a pouco. Porque antes, eu vou agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros, o pessoal da Arena Telecom, Arena Solution, Geni Eletromóvel, tá rolando um Black Friday lá, viu, Frank? Já pensou aqueles móveis com aquela promoção especial? Tem uma loja da Geni perto de você, viu? Centro Educacional Evolução, Supermercado Duarte, Madeireira Paula Francinetti, a Farinha São José, que tá me devendo um churrasco, viu? Prometeram o churrasco dele já faz uns 6 meses. Eita, pois leva a gente também. Vamos cobrar, né? E aí, Supermercado Mendonça, Rede Paraíba Supermercados, Posto Ademir, o Leal Supermercado, Clian Especialidades Médicas e Odontológicas, a Padaria Taliani, Vila Modas e Acessórios, Motor Auto Center, MVL Celares e Acessórios, a enfermeira Fabiana Trindade, o Arara Parque Estacionamento, Motor Auto Center, Bela Pizza Delivery, a melhor pizza da cidade, e o supermercado Super Mais. Não é isso, Frank? Todos que estão com a gente, muito obrigado. Jadson, você falava para mim que é da cidade de Bananeiras, mas você sempre residiu em Bananeiras ou teve algum tempo também fora nas suas especializações? Como é que é? Não, na verdade, inclusive, eu fiz meu curso de graduação e de pós-graduação em Bananeiras, por amar Bananeiras demais. Eu amo Bananeiras de verdade, não me vejo morando em uma outra cidade e não me via fazendo nenhum curso fora, né? Até fiz, né? Comecei 2 cursos, um em Guarabira e um em Campina, mas sempre indo e voltando para Bananeiras. Então, é por isso que até hoje eu não quis demandar para um doutorado, eu só fiz o mestrado porque era em Bananeiras. Então, não quis fazer um doutorado fora, até porque, né, tivemos vários problemas recentemente com a minha mãe, e aí eu prefiro estar em Bananeiras dando esse suporte. Então, amo minha cidade e eu acho que eu não moraria em outra. Antes da gente falar de algumas outras profissões, assim, na sua vida como professor, qual foi assim, o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei enquanto professor foi entrar numa sala de aula com 18 anos de idade. Eu fiz 18 anos em abril, em maio eu entrei em sala de aula. Entrar em sala com 18 anos, sem ter aquela preparação de um curso superior, sem ter a didática ideal, né? Então você se baseava ali nos professores que você tinha como modelo, que não eram os melhores modelos. Então eu acho que foi uma dificuldade grande esse processo, até porque tive que pegar as sobras das disciplinas. Então eu peguei 4 disciplinas para lecionar de uma única vez. Foi Química, Física, Matemática e Inglês. Então assim, foi uma dificuldade muito grande. Agora isso fazendo um curso de graduação em Bananeiras e fazia outro em Campina todos os dias à noite. Inclusive só aguentei 6 meses isso. Tranquei o curso de Campina, que era o curso de Química, e fiquei com Ciências Agrárias em Bananeiras, porque realmente era muito complicado. Ou seja, era uma correria enorme, né? Enorme. Tinha tempo para distrair nesse tempo ou era só estudo? Era só estudar e trabalhar. Tanto que o final de semana era só para preparar a aula. Nossa, correria demais, né? Muito grande. E aí, depois desse período, como você disse, que foi licenciado, começou também a surgir outros projetos para você também? Como é que foi? Quando eu saio da graduação, eu emendo ali direto o mestrado. Né? Então, você fica num período mais fora de sala de aula e de tudo mais, né? No entanto, antes do mestrado, eu já tinha trabalhado também como assessor do vice-prefeito de Bananeiras, atual prefeito, Matheus Bezerra. Tinha atuado como assessor também da Secretaria de Administração na época, né? E depois do mestrado, eu acabei sendo secretário do PRIMA, que é um projeto de incentivar as artes, né, do governo do estado, e outros cargos também na prefeitura, né? Então, não só lecionando, sempre com cargo. E aí depois veio a questão do jornalismo, de escrever matérias para um site, que também é muito bacana. E a minha vida profissional ela basicamente se resume a isso, a esses cargos que eu fui ocupando em prefeituras, em estado e também no setor privado, né? Justamente nessa parte jornalística, você fez assim questão de rádios ou foi mais na parte escrita? Como é que tem sido? Parte escrita, né? Inclusive eu consegui o meu título, o meu registro, né, na verdade, de jornalista esse ano, dado a todo o material que eu já tinha contribuído, né, de forma jornalística. Então, entrei com o pedido lá no Ministério do Trabalho e Emprego e consegui o registro de jornalista, né? Então, hoje eu sou jornalista de fato. Justamente, muito importante. E aí, como assim... Hoje, assim, principalmente na nossa região, onde há uma grande dificuldade, e ainda há, pessoal, muito na facilidade das redes sociais e a leitura, às vezes o pessoal ainda fica muito com preguiça. Como é que tem sido aí esse desafio para você de
fazer esse trabalho jornalístico, principalmente em matérias, né, escritas? Pois é, para mim é uma facilidade porque o site que eu trabalho é um site voltado para Linux, né? Então, assim, o Linux, ele ainda é pouco difundido, vamos assim dizer, mas as pessoas procuram muito sobre ele, sobretudo aquelas que estão abandonando o Windows para entrar no Linux, né? Então, eles são muito assíduos nessa busca por informação, o que facilita a nossa vida, né? Porque a gente tem sempre que buscar mais artigos voltados para o Linux. Hoje, claro, eu escrevo mais sobre Apple e Android, que também é muito procurado, principalmente pelos jovens. Então, assim, minha vida tem sido tranquila nesse meio jornalístico por isso, porque as pessoas buscam muito esse tipo de conteúdo, né? Não buscam outros que a gente talvez escreva de vez em quando, mas quando fala de tecnologia, todo mundo busca. Importante. Então vamos falar um pouquinho do site. Vamos Para falar a gente assim. conhecer como é o site, para que bata a curiosidade quem esteja nos assistindo, que possa lá também entrar, né? Exatamente. Deixa eu só tomar uma água. Fique à vontade, viu? Eu quero aqui, desde já, agradecer a todos que estão com a gente. É muito importante você que está acompanhando, sempre mandar sua mensagem, fazer sua pergunta, alguma informação, porque ó, ele vai fazer agora um relato do site. Eu acredito que muita gente, até a gente que é curioso, né? A gente gosta de mexer na parte eletrônica e a gente fica curiando, tentando aprender uma coisa e outra. Isso é muito importante. Então vamos aprender agora com quem sabe. Pois é. O nome do site é Sempre Update. O Sempre em português e o Update em inglês, né? Sempre atualizado. sempreupdate.com.br. Lá, diariamente, tem diversas matérias, sobretudo sobre Linux. No entanto, a minha parte hoje, que é sobre Android e Apple, a gente lança lá as tendências do mundo da tecnologia. Então, por exemplo, o iPhone do próximo ano, a gente já está falando sobre ele, né? A Apple vai lançar um iPhone 17R, que é um iPhone mais fino. Então, todas as informações sobre esse iPhone eu descrevi ao longo dessa última semana lá, né? Então, o Android, né? O Android 15, o Android 16 vai ser lançado tal dia. Todas essas informações a gente traz, né, de parceiros, a maioria deles de fora do Brasil. Então, nós temos outros sites parceiros, onde a gente tem acesso às informações e lança aqui em primeira mão algumas, lógico, mas nós temos outros sites no Brasil que também fazem esse trabalho. Então, a gente acaba trazendo muitas notícias que eles não trazem, né? Inclusive, faz uma boa cobertura, sobretudo do Android e da Apple, depois, lógico, do Linux. Então, é basicamente esse o nosso trabalho no site, trazer matérias diárias. Então, você vai encontrar de 30, 40 ou até mais matérias todos os dias. Muito importante, né? Porque às vezes a gente tem uma curiosidade de alguma coisa que está saindo. A forma mesmo do próprio iPhone, a gente pensa em comprar um. E aí? O que é que tem de novidade? O que é que muda desse para esse? O que é que vai ter então? Inclusive o iPhone 16, que foi lançado esse ano, ele foi lançado com vários bugs. E aí lá a gente diz como se livrar desses bugs, por que estão acontecendo, qual atualização que vai resolver. Então todos os dias tem alguma coisa para o pessoal que tem iPhone, para o pessoal que tem telefones Android, né? E assim, sempre notícias muito úteis, né? Notícias realmente muito úteis, né? Como instalar um determinado aplicativo no Linux, né? Para as pessoas que estão migrando de outros sistemas agora. Então, assim, todos os dias a gente tem muito sobre tecnologia lá no site. Alguma pessoa já entrou em contato perguntando, tirando alguma dúvida com vocês sobre esses assuntos? Várias. Todos os dias, inclusive. Tanto que a Manuel fica mais nessa parte de responder o pessoal. Só que aí, quando eles não têm uma resposta muito rápida, eles me acham nas redes sociais. Então, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook. Então, quando eu olho, tá cheio de mensagens lá e a gente tem que ser o mais cordial possível e responder. Claro, tem coisas que a gente não tem conhecimento e aí a gente vai ter que pesquisar um pouco para poder passar isso para eles. Mas, na maioria das vezes, é sobre a matéria que a gente escreveu, então é de boa para a gente tirar as dúvidas. Mas chegou assim alguma que... Esse rapaz, o que é que eu vou fazer? Você olhou assim para a Manuel, e agora, Manuel? Não, eu faço isso direto, porque principalmente quando é Linux... Principalmente quando é Linux, eu não domino muito o Linux. Então, o Emanuel domina o Linux, é tanto que ele que faz as matérias sobre Linux. Então, eu digo, ó, é tua, responde. Né? Então, a maioria ele responde. Mas quando é de Android e Apple, a gente consegue resolver rapidamente, né? Essas perguntas, sanelas. Porque geralmente, às vezes, o pessoal tem uma dúvida grande e, assim, por você escrever um assunto, o pessoal vai lá e não, eu vou lá, vou procurar e
insiste. Tem gente que é insistente mesmo, né? Não desiste enquanto não tiver uma resposta, né? Inclusive, às vezes pode chegar até uma pergunta assim, eu quero que você me ensine a instalar tal coisa. Tipo, não está nem lá no site, mas aí ele julga que a gente tem essa competência de fazer esse trabalho, né? É claro, se tiver o nosso alcance, a gente vai fazer. Caso não esteja, aí a gente indica quem pode fazer, onde ele pode encontrar uma outra informação útil que possa ajudá-lo, né? Eu vou nas redes sociais, meu amigo Frank. Vamos lá, ler a mensagem da galera que está participando com a gente. Boa noite. Vamos lá, boa noite, boa noite. Estamos aqui, o Matheus Original. Ó. Boa noite, já estou na audiência. Parabéns pela entrevista. Fique com Deus. Matheus Original. Um abraço aí, Matheus. Obrigado pela audiência. A professora Wanda, mandei agora mesmo o link, viu? Não esqueci, não. A professora Helena, um grande abraço. Estiveram com a gente semana passada aqui. Todo o pessoal lá de Pilões, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Carinho recebido. E eu tinha atrasado aqui no link dela, viu, Frank? Mas mandei o link, tá certo? Tá mandado o link. E aí eu acabei de receber esse presente especial para quem tá em casa aqui, ó, do Abandanados Instacast. Recomendo, assisto toda semana. Assim que sai daqui eu vou lá dar uma olhadinha toda a vida, fico sempre assistindo. E quando eu disse aqui, vou aprender muito com esse professor, é porque eu tenho assistido e a gente tem que copiar, quem sabe, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Inclusive, a pessoa que me ensinou quando eu trabalhava no rádio, que Deus o tenha, tá no céu já agora, eu acredito, mas ele dizia justamente isso. Eu não aprendi nada, mas copiei muito e adaptei pro meu jeito. Então, interessante, quando é que começou a realização deste Instacast? Que é para mim é um dos grandes exemplos da nossa região. Agosto de 2021, né, nós iniciamos um projeto. Claro, a gente tem as paradas, né? Parada de final de ano. Emanuel, ano passado, teve um problema. Atenção, viu, meu diretor? Teve um problema de saúde, a gente precisou parar um pouco mais de um mês. Então, assim, mesmo com nossas paradas, a gente conseguiu ultrapassar os 100 episódios, né? Estamos no episódio 103 hoje, né? Vocês estão pertinho, já estão no 88, se eu não me engano. Então, daqui a pouco chegam lá. E vocês iniciaram um pouco tempo depois da gente e realmente estão já bem próximos do número de episódios. Na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive com uma amiga. Eu sempre tive vontade, eu sou muito de aparecer, eu gosto de aparecer. Se você me acompanha nas redes sociais, já deve ter visto que lá no Instagram eu gosto muito de aparecer, né? Eu gosto de dar, como é que eu posso dizer, feedback de coisas boas, que seja de uma compra ou algum serviço que eu tive, né? Para que as pessoas realmente sejam influenciadas por coisas boas e não por coisas fúteis e ruins que tem por aí. Então eu sempre gostei de aparecer, e uma das formas que eu encontrei de aparecer semanalmente na casa de todo mundo foi com o Abandanados. E aí eu convidei a Dayana para fazer parte comigo, acreditando que a Emanuel não queria inicialmente, até porque ele tinha muito trabalho. E aí logo em seguida a gente percebeu que ele queria fazer parte, trouxemos a Emanuel. Hoje a Dayana precisou se afastar porque está com um problema de saúde com a avó, mas assim, ainda me dá um suporte, né? Se a Emanuel tiver algum problema e precisar ficar no lugar que Frank fica, a Dayana está ali comigo, ela, o esposo dela, então assim, somos amigos de infância, inclusive, e foi um projeto massa que a gente encontrou para contribuir com os bananeirenses e com as pessoas que estão ali no nosso entorno, né? Cidade de Arara, Solânia e demais cidades circunvizinhas, porque a gente apresenta profissionais semanalmente, né? Então, profissionais bons, né? Muita gente não conhece. Hoje mesmo a gente está reapresentando Netiation, que trabalha com estética lá na região e é uma das melhores no que faz. Então, a gente precisa realmente mostrar mais pessoas. A gente tem uma lista imensa de pessoas para ser chamada para esse Instacast, que assim faz parte da minha vida, né, já, porque eu amo de verdade bananeiras, como eu disse no início. Então, eu queria fazer algo para os bananeirenses, para mim, e é uma forma de eu aparecer, porque eu gosto de aparecer. Gosta de estar na mídia. Isso. E é interessante quando aqui até a gente fala também, porque a gente tem uma paixão, cria-se uma paixão especial pela cidade. E por muitas vezes o reconhecimento não vem de você tentar fazer uma coisa, a própria cidade às vezes não lhe valoriza, mas você quer valorizar a cidade. Acredito que tenha sido isso também da mesma forma com você, né? Tem, a gente é desvalorizado até hoje, né? O Abandanados, ele não tem um apoio realmente dos bananeirenses, de algumas cidades circunvizinhas, né? Os comerciantes ainda não entenderam que a propaganda é realmente a alma do negócio, né? Por isso que nós temos ali empreendimentos abrindo e fechando muito rápido, porque eles não investem nisso, né? Então, se eu não conheço o teu serviço, como é que eu vou comprar o teu serviço?
não é verdade? Então a gente precisa dessa divulgação, as pessoas precisam entender que essa divulgação é válida e que a gente está aqui para isso. O podcast Abananados, o podcast Arara em Foco, né? A gente precisa de incentivo dessas pessoas. Mas enquanto a gente não vai tendo, a gente vai produzindo, não é isso? E aí, conta pra gente aqui, como é que foi, assim, a montagem do podcast? Vocês montaram o estúdio, já estava montado, já adaptaram alguma coisa? Como é que vocês fizeram para criar o Instacast lá do Abananados? Foi basicamente uma adaptação. O Sempre Update, né, Manuel já gravava vídeos para o YouTube. Então nós tínhamos todos os equipamentos. Claro, a gente comprou uma coisinha ou outra para melhorar, né? Mas até aquela decoração do estúdio já existia. Aquela parede verde, tudo aquilo ali já estava pronto para as gravações do YouTube. E aí a Manuel tinha dado uma pausa, e eu olhei aquilo dali e disse, a gente tem um monte de equipamento em casa, eu quero fazer um podcast, e por que não a gente não faz? Então isso foi uma noite, conversando com a Dayana, na mesma noite eu fiz a logomarca do Abananados. Inclusive, já coloquei o nome Abananados, porque foi o nome que veio forte na minha cabeça. E mandei para ela. Impactante, né? Mandei para ela e achei até que a gente ia mudar o nome. Eu disse, ela não vai querer fazer parte de um negócio que o nome é Abananados. Só que aí eu justifiquei para ela, Abananados, porque somos de Bananeiras, entrevistaríamos bananeirenses, né? Os bananeirados, que são aquelas pessoas que fizeram de Bananeiras o seu lar, e a gente, de certa forma, era um pouquinho estabanado. Então, juntando tudo isso, deu Abananados, ela entendeu de cara, e por isso que a gente acabou escolhendo esse nome. Então foi basicamente uma adaptação de toda uma estrutura que nós já tínhamos, né? Que é diferente de você ali fazer todo um investimento inicial, que são equipamentos caros, você sabe disso, né? Então a gente já tinha tudo, graças a Deus tem dado certo, e a gente nem precisou repor nada até agora, graças a Deus. E aí, no começo, como foi a aceitação assim, das pessoas que iam ser entrevistadas? Algumas pessoas, aquela vergonha, ou como é que foi? Foi fácil a aceitação? A gente disse, vamos começar por casa. Então começamos com o Emanuel. Né? Emanuel é o nosso primeiro entrevistado. O que as pessoas não sabem é que a gente gravou com o Emanuel 3 vezes. Olha a curiosidade aí. Porque eu sou muito perfeccionista e eu não estava gostando. Mas aí a gente gravou o primeiro. A nossa segunda convidada foi justamente a convidada de hoje do Abananados, que é a Netiation. Top de verdade, assim, uma pessoa que nos deixou muito à vontade. E todos os que vieram subsequentes. Então a gente conhecia muita gente em Bananeiras, né? E foi muito fácil trazer pessoas para o Abananados. É tanto que tem gente na lista de espera, vamos assim dizer, até hoje. Porque foi muito fácil conquistá-los para uma entrevista, né? Claro, a gente tem aquelas dificuldades de início, a gente não tem tanta intimidade com a câmera. Gravar para o Instagram é totalmente diferente, né? Você tá ali gravando uma história, é totalmente diferente da gente estar aqui no estúdio gravando um episódio, porque a gente tem que render aquela entrevista, tem que trazer uma coisa que seja, como é que eu posso dizer, que as pessoas queiram assistir. Então, a nossa dificuldade maior no início foi essa, trazer alguma coisa que as pessoas quisessem assistir, e elas quiseram. A gente começou a apresentar profissionais, e estamos apresentando profissionais até hoje com um público bem fiel, muito fiel, inclusive. Agradeço demais a todo bananeirense e das cidades circunvizinhas que nos acompanham semanalmente. Justamente, agora eu vou aproveitar que já que está na frente aqui do Manuel, ele não vai poder mentir também, né? Não vai poder dizer que não. Como é que foi aí essa gravação, assim? Ele aceitou, porque ele disse, aqui em off, ele disse que temperamento forte. Ele aceitou essa forma perfeccionista, ter que repetir 3 vezes essa gravação, assim, normalmente. Na terceira vez ele já estava com ódio. Ele estava com ódio, que não foi... a gente teve até um desentendimento na hora da gravação, que ele ficou com a cara fechada até o final. Eu disse, como é que a gente vai terminar isso? Mas terminamos, né? Era eu, ele e a Dayana, os 3, né, juntos. E o marido da Dayana passando as câmeras. Então, assim, foi meio louco. O Emanuel não aceitou muito bem essa questão de gravar 3 vezes, né? A gente teve problema com áudio no início, a gente teve alguns probleminhas. Inclusive, eu preciso falar dessa questão do áudio. Nós temos vários episódios que o áudio não tá bom. Não foi nossa culpa, a gente tentou o tempo todo. A gente chamou diversos profissionais que toda hora acusavam um problema diferente. Na verdade, a gente nunca teve problema nenhum. O único problema que eu vim descobrir sozinho depois de quase 100 episódios é que a gente precisava só controlar o fechamento automático e a abertura dos microfones. Só a sensibilidade. Eu não estou acreditando que era só isso. E queriam que eu investisse um mundo de dinheiro lá fazendo várias alterações.
Aí, assim, a gente precisa pontuar isso também, porque você vai olhar lá no Abananados, vai ter uns episódios que o áudio não tá tão bom. Mas foi porque os profissionais que a gente contratava não estavam realmente sanando o problema. Não tinha, e às vezes talvez não tivesse nenhum conhecimento ali desse assunto, como você acabou descobrindo. Pois aí, eu descobri depois de muito estudo, né? Estudo de YouTube. Muitos vídeos assistidos para poder eu identificar qual era o problema. Tinha sido um plugin que um dos profissionais que ele tentou fazer um bom trabalho, foi o primeiro, mas não teve condições de ir mais lá. E aí os outros que eu contratei depois, misericórdia. Só queria que eu comprasse equipamento. Eu disse, eu não vou investir um dinheiro que eu não tenho sem saber realmente se o negócio vai ficar bom. E aí depois eu descobri que era só ajeitar o plugin que dava tudo certo e hoje tem dado. O áudio de hoje está perfeito, viu? Pode dar uma olhadinha lá que está perfeito. Aí também tem sofrido, no começo foi muito sofrimento aqui com áudio, né, Frank? A gente sofreu muito, né? Porque como eu trabalhei em TV, uma imagem ruim ainda vai mal o áudio, aí você fica incomodado. Era isso que as pessoas nos diziam. Porque uma imagem ruim você dá até para assistir, mal um áudio, o pessoal o áudio não tá legal, tá isso, tá. Aí você fica, até termina assim, rapaz, já fui de tudo e não. Foi o mesmo problema que a gente teve no começo também, com o áudio também, né? E eu tenho um problema respiratório, né? Hoje eu tô com o naredrinzinho aqui, tá tudo aberto. Mas aí minha respiração é muito ofegante. E aí a minha respiração abriu o meu microfone. Enquanto você tava falando aí, tava pegando 2 áudios. Então isso ficava horrível, né? Aí ajustei a sensibilidade, tudo melhorou. Era uma questão só de ajuste mesmo. Justamente essa dificuldade, às vezes a gente tenta controlar e é complicado, né, de fazer. Eu também tenho o costume de respirar um pouquinho forte, às vezes tem que manter a distância para poder não ter que atrapalhar a pessoa que está falando perto também, né? Isso, porque abre o microfone e não dá muito certo, né? Eu vou mais uma vez passar nas redes sociais, tem um pessoal interagindo, mandando mensagem. Vamos lá, Frank. Vamos lá. Tem a Kaline Priscila. Esse menino vai longe, sucesso, Jades. Obrigado, Kaline. Aí a professora Wanda Roque já está com a gente aqui. Boa noite, Inácio, Frank e o professor Jadson. Tem uma excelente entrevista. Aí a Kaline aqui já faz uma pergunta aqui. Ó. Teve algum convidado com quem foi mais fácil de gravar o episódio? Tivemos vários, na verdade. Tem pessoas que facilitaram demais a nossa vida, né? Eu gosto de pessoas que falam muito. Gosto muito, de verdade. Eu não gosto de pessoas de respostas muito curtas. Então, um convidado que me dava um sim ou um não, eu ficava agoniado com aquele dali, porque eu ia ter que me desdobrar para encontrar mais perguntas, né? Então, aqueles convidados que me deram um rendimento maior, que conversaram bem muito, esses foram os que eu considero que facilitaram mais a nossa vida. Agora eu inverto a pergunta. Teve algum que deu mais trabalho depois de Emanuel, claro, no primeiro? Teve algum que deu mais trabalho ainda? Teve. Por exemplo, eu não tenho a coragem que vocês têm ainda de fazer ao vivo. Eu ainda não me sinto seguro para isso, porque às vezes você vem de um dia cansativo de trabalho. Aí muitas vezes eu tive que tomar energético para gravar. A verdade é essa. Porque eu estava morto. Então, para fazer ao vivo, talvez, às vezes você dá uma pescadinha ali, não tá muito legal. Então, você corta quando é gravado, né? E aí, tem umas pessoas que chegavam lá e elas praticamente queriam... Não, eu quero fazer ao vivo, mas a gente não faz ao vivo, né? E quando era na hora, a criatura travava. A gente teve um convidado que ficou o tempo todo remoendo que ao vivo era melhor, que não sei o quê. E eu já estava inchando com isso. Pelo amor de Deus, ele já entendeu a proposta? E aí, na hora, esse convidado travou. Ele não conseguia falar sobre si mesmo. Eu disse, como é que você não consegue falar sobre si, né? Então, esse nos deu um trabalho muito grande. Inclusive na edição, que a quantidade de minutos gravados foi reduzido à metade, só de cortes. Então, me deu um trabalho grande, porque quem faz os cortes sou eu. Quer dizer, depois de... A gente não sabe desse detalhe aí, né? Quer dizer, além de apresentador... Você também é o editor do podcast. E aí? Todas as artes que saem do podcast sou eu que faço. Todos os cortes, aqueles recortes sou eu. E a edição dos cortes para tirar toda aquela parte que não está legal também sou eu. Inclusive a gente faz um trabalho, né? Emanuel faz um trabalho de curadoria também, vamos assim dizer. Às vezes o convidado fala alguma coisa que não deveria. Como assim ele não deveria ter falado? Às vezes vai prejudicar ele no trabalho dele, né? Então a gente tem um cuidado de tirar isso, né? Porque... seria bacana pra gente crescer com, como é que eu posso dizer, a desgraça alheia. E a gente não quer isso.
né? A gente quer crescer junto com os nossos convidados e não que eles prejudiquem para a gente crescer, né? Porque polêmica gera muito engajamento, mas a gente não quer isso. A gente quer que os convidados saiam falando bem para que outros queiram vir, né? Então a gente faz esse trabalho também, né? Vai tirando essas coisas que não tão legais, que podem prejudicar a pessoa no trabalho, né? Então o Emanuel faz essa parte e depois eu só corto. Antigamente, como é que era feito? No início, eu não me sentia seguro em não assistir o vídeo inteiro para cortar. Então, se o vídeo tinha 1 hora, eram 2 horas para fazer o corte. Porque eu ia minuciosamente ali, a cada segundo, fazendo qualquer tipo de corte. E aí depois eu percebi que tem certas coisas que são naturais. Então, às vezes você vai falar uma palavra e acaba falando outra. Mas isso é normal, acontece na nossa fala no dia a dia. Então, por que eu vou cortar isso? Deixa ali de forma mais natural. E aí a gente só coloca os erros mais graves. Então, Emanuel, quando está gravando, ou eu ou ele, né? A gente anota o minuto que tem um corte, vai em cima e já faz aquele corte. Então, hoje é mais fácil. Em meia hora eu corto aí um vídeo de 1h30, por exemplo, tranquilamente. Mas antigamente era o dobro da quantidade de minutos que eu tinha para fazer só esse corte inicial. E aí eu faço o corte em um programa, a gente deixa o áudio um pouco reduzido para ficar melhor, então eu uso um outro programa para aumentar o áudio e só confio na edição de imagem do iPhone. Para mim fica melhor. Então jogo para o iPhone, faço a edição de imagem, jogo de novo para o computador, porque fica com muitos gigas, e aí vou converter para deixar acessível para o Instagram, que só aceita no máximo 1 giga. E nem invento de lançar 1 giga que ele não aceita, é fuleiragem dele mesmo. Já vai. Então a gente deixa bem mais baixo para que tudo dê certo. Então assim, é um trabalho minucioso, mas bem menor do que o que a gente tinha no início. Quem está em casa agora e às vezes assiste lá sossegado não sabe esse trabalho todo, mas assim, vamos começar lá do comecinho. A gravação. A exemplo, o dia, você escolhe um dia ali específico ou é aleatório o dia de gravação? Geralmente é na terça, né? Para que tudo dê certo para quinta. No entanto, alguns convidados precisam gravar antes e outros basicamente no dia, né? Então, por exemplo, o dessa semana eu já sabia que vinha para cá hoje, eu gravei na segunda, para que tudo desse certo e ficasse pronto hoje, né? Mas quando grava na quarta, para sair na quinta, o negócio é mais complicado. Eu vou dormir de 2, 3 horas da manhã para terminar ainda no outro dia de fazer toda essa edição. Então, assim, quando você vai assistir, tá bem bonitinho lá, né? Mas dá uma trabalheira grande. Até porque as pessoas elas não estão interessadas se elas estão contribuindo de alguma forma ou não. Elas querem o produto bom. Então, seu áudio tem que estar perfeito, a sua imagem tem que estar perfeita, né? Para que eles consigam assistir. Então, a gente tenta dar o melhor para o nosso público. É basicamente assim. Mas, no geral, a gente gravando na terça dá tudo certo. Aí você passa aí, vamos dizer, gravou na terça, na quarta, ou na terça mesmo já começa a edição? Na terça-noite eu já começo a edição, né? Que é a edição dos cortes. É a inicial. Eu tenho a edição dos cortes, as outras são muito mais fáceis. E aí, como já vai em cima, tem convidado que não nos dá trabalho nenhum e, às vezes, a gente também não se dá trabalho. Porque tem semana que eu estou tão cansado que, vamos assim dizer, os cortes são todos meus. Não, dá uma pausa aí para eu raciocinar melhor nessa pergunta e fazer direitinho. E aí tem convidado que o papo é tão fluido, eu levo muitos amigos meus, que é tudo tão fluido que não tem um corte. É só o início e o final. Aí isso aí eu faço em 5 minutos. Né? Então é bem mais tranquilo. Com o Natiation mesmo a gente teve pouquíssimos cortes. Mas tem gente que realmente trava, né? Que é normal, as pessoas não estão acostumadas a ficar em frente a uma câmera, né? Isso não é o cotidiano delas. Então, é normal que elas cheguem lá e travem. Então, às vezes, travam demais e é meio complicado. Já teve gente da gente dar cachaça, porque, não, me dá uma cachaçinha aí. Me dá uma cachaçinha aí que a gente vai se desenvolver melhor. E a gente vai lá, dá uma cachaçinha, a pessoa fica solta e desenrola, né? Interessante. E aí, mas você fez algum curso ou você, como diz assim, foi aprender no YouTube também para fazer? Já que você... Eu sou assim que ele quer tudo perfeitinho. Não tô gostando dessa edição aqui, eu mesmo vou aprender para fazer. Foi assim? Rapaz, é exatamente isso. Exatamente isso. A gente, quando contrata algumas pessoas, as pessoas parecem que não têm o mesmo zelo com as coisas dos outros. E eu sempre percebi isso. É tanto que eu aprendi a fazer um monte de coisa para não precisar contratar ninguém. Por exemplo, pintar casa, eu mesmo pinto. Porque o povo deixa uma sujeira, eu não gosto muito disso. Então, com a edição do podcast não foi diferente.
eu já gostava de fazer algumas edições, e aí tive que aprender na marra, né, quais eram os melhores aplicativos, os melhores softwares, que fossem baratos e também que fossem fáceis de usar, porque não adianta, a gente tinha um software lá que era muito caro, um software maravilhoso, que eu não sabia mexer, então para que eu ia, né, entrar naquele software? Então vamos aprender no que está mais tranquilo de aprender. Como eu te disse, até para edição de imagem eu prefiro usar o próprio iPhone, né? O editor nativo dele é muito bom para coloração e tudo mais. E aí a gente foi investindo nisso, em aprender o simples para tentar fazer o melhor que a gente pudesse fazer. Mas justamente porque não confio. Não confio. Interessante, a gente passou uma vez uma situação mais ou menos assim, né, Frank? A gente confiou no trabalho e o trabalho prometido pra gente, quando foi entregue, não foi também esse serviço. Mas tem mais pessoal na rede social já mandando mensagem. Vamos lá, Frank. Vamos lá. Só não colocou o nome, tá? RC Criatividade. Depois puder colocar o nome pra gente poder falar. Eu acho que ele vai saber que é boa noite, Jadson. Um grande abraço do seu barbeiro. Ah, botou aqui, Edinho. Embaixo, né? Edinho de Bananeira. Edinho. Obrigado aí, Edinho, pelo trato que deu para eu estar aqui hoje bonito, né? Só faltou ele dizer o local aí, que é pra gente ir lá também, né, Frank? Lá na zona... Aí só, porque o pessoal da imagem lá, olha, fica show, fica tudo apresentado muito bonito, né? Inclusive aqui, o Emanuel tá fazendo umas edições, já não precisa fazer muita edição não, tá perfeito, viu? Não precisa mudar nada não, então... Vamos também aí dar esse trato especial, né, Frank? Mas legal quando você fala aí justamente desse trabalho de fora a parte, porque assim, você não se prende a só estar ali na frente apresentando. É aquela pessoa que participa, é aquela pessoa que interage, é aquele que quer algo bem feito. Então assim, sempre foi assim o seu jeito assim ou foi aprendendo com o tempo, também foi evoluindo nessa parte? Sempre foi assim, sempre fui muito Caxias. Eu era aquele aluno na escola que se eu não tirasse 10 para mim, eu não ficava feliz. Então, tirar um 7 para mim era uma sentença de morte, praticamente. Sério, tinha vezes que eu dizia, professor, bote 6,9 para eu ficar em recuperação e ter a possibilidade de tirar o 10. Alguns até faziam, outros não. Aí teve um que eu vou considerar louco, que me permitiu fazer uma recuperação de um 9. Ele disse, eu permito que você faça a recuperação de um 9. Agora eu vou botar 0 na caderneta. Se você ficar com 0, se você tirar qualquer outra nota, vai ser aquela nota ou esse 0. Eu disse, pode botar. E aí na hora de fazer a prova, eu fiquei com dificuldade. Eram 5 questões e eu fiquei com dificuldade em uma. Eu disse, eu vou tirar 8. Rapaz, eu tinha um 9, joguei fora. Só sosseguei quando resolvi a questão. Era uma questão de física e fiquei com a nota máxima, que era 10. Né? Então, assim, eu sempre fui muito perfeccionista. Então, não é muito bom em certas coisas, mas para uma edição dessa, né? Enquanto eu não consegui deixar o áudio do Abananados perfeito, eu não sosseguei. Toda semana eu ficava lá, tentando, estudava, aí fazia uma alteração, não dava certo, até que chegou aquele momento que veio aquele insight, procurei um vídeo e realmente era o que eu imaginei. É a questão da perfeição mesmo, de querer atingi-la. Nem sempre a gente consegue e a gente tem que aceitar quando não consegue, mas se a gente conseguir, será ótimo. Mas não sossega, né? Enquanto não conseguir. Não. Fica remoendo. Eu perco o sono, inclusive. Na hora de dormir eu vou lembrando de alguma coisa que eu tenho que fazer, aí fico com aquilo. Às vezes perco realmente 2, 3 horas de sono até imaginar na minha cabeça como é que eu vou fazer aquilo e fazer acontecer. Ao iniciar um episódio, o pessoal não sabe, mas há um trabalho antes de organização, de pauta. Como é que é esse trabalho, a conversa com o convidado, para poder ter aí a edição final quando sai para o pessoal em casa assistir? Como é que é? Vou falar, inclusive, do meu trabalho braçal. O estúdio é lá em casa. Então, para tudo acontecer, eu não tenho secretário, eu não tenho empregado. Então, quem limpa a casa sou eu. Então, para receber o convidado, a casa tem que estar muito limpa. Então, eu faço esse trabalho braçal. E na hora da gravação, né, a gente tem que estar com tudo testado, né? Então, vai lá no estúdio, testa tudo, vê se está tudo ok. A produção da caneca, porque todo convidado recebe uma caneca dessa com sua foto, né? Uma coisa bem individualizada, personalizada. Então, a gente tem todo um trabalho antes. A produção da pauta é feita com muita antecedência, porque algumas pessoas tinham medo de ir para o Abananados, né? Porque ficava inseguro. E aí, desde o início, a gente instituiu que a gente ia
mandar todas as perguntas antes para os nossos convidados, para que eles pudessem, inclusive, contribuir, tirando alguma ou colocando. Raramente acontece de alguém inserir alguma pergunta ou retirar. Geralmente eles acatam todas as nossas pautas. Mas a gente tem todo um cuidado antes de fazer essa pauta, de elaborar as melhores perguntas, para que na hora as pessoas se sintam à vontade em responder sobre a sua vida. Porque às vezes, é tanto que eu uso muito uma pergunta que é: quem é você para você mesmo? Né? Porque às vezes a gente está tão acostumado com as pessoas nos definindo que a gente meio que recua na hora de se definir. Então, eu sempre faço essa pergunta inicial a todos os meus convidados, porque eu acho ela muito interessante e importante de ser feita. Você precisa se reconhecer e saber quem você é. Então, a gente tem toda essa preparação antes, para que na hora o convidado só chegue, assine lá o nosso termozinho de uso de imagem e vá-se embora para a gravação. Muito bom. E aí, com esse sucesso que é o Abananados, com esse pulo, como diz assim, que deu, já que você queria aparecer mesmo na imagem, hoje se tornou aí, como é que tem sido aí os projetos futuros, não só no Abananados? Tem mais outros projetos também que vocês estão pensando aí? Temos. Na verdade, a gente tem alguns projetos que estão em stand-by, né? Estão ali parados. Emanuel tem muitos projetos justamente para o Abananados, com quadros novos. Infelizmente, a gente tentou inserir um quadro que não deu muito certo por conta dos convidados, que era um quadro de humor. Então, algumas pessoas, infelizmente, elas não levavam muito pro lado do humor e queriam, na hora, meio que dar uma mudada na condução e tudo mais. Então, assim, a gente deixou ele meio que de stand-by para escolher as pessoas certas, né? Porque eu acho que tem pessoas certas para tudo. Até para um quadro específico, a gente tem que ter pessoas específicas para eles. E aí, a gente tem bastante projeto assim, em stand-by, mais de Emanuel do que meu, porque eu acho que o Abananados já está num ritmo assim, bem bacana, e eu gosto do que eu estou fazendo, né? Mas o Emanuel quer sempre inovar, quer trazer outras coisas, e ele está preparando muitas novidades para o próximo ano no Abananados. Não vou poder dizer ainda, porque são mais coisas da cabeça dele que ele que está botando no papel. Então... Será que eu vou ter que convidá-lo também? Vai ter que convidar. Inclusive, tem uma bagagem muito grande, né? Esse site dele é desde 2008 que ele movimenta. Ele é um pernambucano que está aí nesse meio tecnológico há muito tempo, se destacando, inclusive. Eu vou aproveitar, já que você está aqui. Ele não vai responder não, ou vai dizer com o dedinho assim que não. Como é que o Emanuel veio conhecer a nossa Paraíba? Rapaz, o Emanuel veio para Bananeiras justamente para trabalhar um pouco mais nessa área, né, do site dele. Né, veio para Bananeiras, foi ficando, viu que dava para trabalhar em home office e aí acabou ficando, adotando Bananeiras, e hoje vai em Pernambuco 3, 4 vezes por ano, só para visitar os pais, né, porque querendo ou não, ele conseguiu instituir não, né, um local para o site, um local físico em Bananeiras. E aí, quando veio o Abananados, ele aproveitou, também faz parte, Emanuel mora comigo, então foi tudo mais tranquilo para fazer essa transição dele para Paraíba, né? Então foi de boa demais. E foi importante aí, justamente porque assim, o Emanuel com o seu jeito intelectual de ter mais a criatividade, você com esse jeito mais profissional. E claro, eu não digo que é perfeccionista não, mas aquela pessoa que quer tudo certo nos detalhes. Houve uma união legal para que seja esse sucesso do Abananados e outros projetos que venham. Porque assim, são duas pessoas que veem um futuro tão próximo ali que não parece que não, isso vai acontecer, não. Acontece agora. Então é importante essa parceria muito que deu certo, né? Deu certo mais. E a parte, às vezes, de ser um pouco Caxias, é porque, querendo ou não, e você deve saber disso muito bem, tem muitas pessoas à nossa volta que não gostam de nós, né? Então elas estão só ali fingindo gostar. Então, quando a gente lança o Abananados em 2021, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o registro da marca, né? Que, inclusive, enquanto estava rolando o processo, uma empresa tentou derrubar, querendo o registro da marca, sendo que, ninguém nunca registrou esse nome, era um nome exclusivo, ninguém registrou ele nunca. E foi derrubado, né? Ela perdeu, a gente ganhou o processo e conseguimos registrar a marca. E logo em seguida, eu disse, não, tem muitas pessoas que não gostam de mim que podem tentar me prejudicar de alguma forma. E aí foi quando eu decidi fazer o meu registro de jornalista, né? Porque era uma questão de se resguardar mesmo. Então, você está atuando numa profissão que você não tem um registro? Não.
tem um registro. É tanto que ontem eu mandei para um primo distante o encarte daqui do Ararifoca e ele disse, os jornalistas vão lhe matar. Eu disse, por quê? Você colocou que era jornalista? Eu disse, sou jornalista, tenho um registro, né? Tenho DRT, então sou jornalista de fato. E aí a gente vai se resguardando, porque realmente tem pessoas que não, como é que eu posso dizer, não gostam mesmo da gente, né? Eu não sei no seu caso, Jadson, mas já aconteceu comigo. No começo, o pessoal ficava assim, um de deboche. Rapaz, tu vai procurar o que fazer, vai não sei o quê. Já aconteceu isso contigo? Demais. As pessoas, inclusive tem um amigo, né? Considero ele amigo ainda, mas ele chegou com... produza coisas muito rápidas, de até 10 minutos, porque ninguém vai perder tempo assistindo. Beleza, como é que eu vou entrevistar uma pessoa e ela vai contar a história da vida dela em 10 minutos? Não tem condições. Eu posso fazer recortes. Agora, resumir a minha entrevista a 10 minutos, eu não tenho condições. Né? Então, a gente teve muito... O episódio 100 do Abananados, a gente contou tudo que a gente passou desde o início. Né? De pessoas realmente invejosas. Né? Tem gente que só quer o seu mal mesmo. E aí vão ter que ver a gente ficando bem. Infelizmente, para elas, né? Não tem jeito, né? Acontece. Frank, tem mais participações aí? Manda mensagem pro pessoal interagir com a gente aí. Tem sim. A Kaline aqui pergunta: a caneca mais desejada, ela já virou a marca registrada do Abananados. Como surgiu a ideia de presentear os convidados? Olha aí, boa pergunta, hein? Pois eu sou muito mais de dar do que receber. Né? Então, eu sempre gostei de presentear pessoas. Se eu ia ser presenteado ou não, nunca importou. Eu gostava muito de presentear as pessoas. E eu queria que o entrevistado, né, do Abananados, ele levasse uma lembrança daquela entrevista. Não só aquela matéria, ou aquela entrevista que está lá disponível no Instagram, mas que ele tivesse um souvenir. E aí veio a ideia da caneca. Né? Então, o episódio 1, Emanuel não ganhou caneca, o episódio 2 não ganhou caneca, mas a partir do terceiro a gente já conseguiu produzir as canecas. E era uma dificuldade produzir essas canecas, é tanto que a Emanuel até a máquina comprou tinta específica e hoje eu produzo as canecas lá no próprio Abananados, né? Que reduziu também bastante o custo para a gente. Então, a ideia surge basicamente disso, né? Desse desejo de que o entrevistado do Abananados levasse um souvenir, levasse uma lembrança daquele momento que para ele foi muito bacana. Né? As pessoas elas têm dado um feedback muito legal para a gente sobre o Abananados. E, inclusive, Kaline, ela chegou a nos dizer que a gente não tinha proporção, não sabia da proporção que o Abananados tem e do quanto as pessoas querem participar. Eu disse, olha aí que bacana. Então, se eles levam uma lembrança dessa, para mim, eles ficam ainda mais felizes. E eu queria que as pessoas ficassem realmente confortáveis e felizes participando do nosso podcast. Por isso surgiu a ideia da caneca. E a gente não tem pretensão de deixar de produzi-las. A gente produz até mais, né? Essa daqui é uma edição especial do episódio 100, que a gente colocou 100 mais episódios, porque a gente já vai no 103. Quantas foram dessa edição? Dessa daqui? 3 só até agora. A da Dayana e as duas de vocês. Né? Então, imagina, essa daqui vai valer muito daqui a uns anos. Imagina, guarda. Emanuel, como é que não ia valer o valor da caneca número 1? Imagina aí. Vamos produzir a número 1. Hein, Frank? Que privilégio pra gente, hein? Muito bom. Dessa edição nós fizemos só 3. E o Emanuel já pergunta aqui, ó. Outra pergunta, hein? Quem é o melhor apresentador do Abananados? Eu vou dizer que sou eu, porque... Sem não pode ter puxamento de saco para nenhum, né? Eu sempre fui mais de elogiar as pessoas. Eu raramente aceitava elogios. Até porque eu sempre considerei que as pessoas talvez pudessem estar sendo falsas. E aí, a autoestima está bem lá em cima nos últimos tempos, então eu vou dizer que o melhor sou eu. Já houve uma inversão de valores, ou seja... Você já entrevistou o Emanuel, já fez entrevista? Já houve uma inversão. Você sendo entrevistado no Abananados? Nós entrevistamos o Emanuel no episódio 1 e no episódio 10, Emanuel entrevistou eu e a Dayana. Né? A gente nem imaginava chegar no 100, então no 10 já era o auge pra gente. Estamos no 10, vamos ser eu e a Dayana entrevistados. Aí ele entrevistou a gente e o episódio 100 foi com nós 3 novamente, sendo que eu entrevistei os dois. Né?
Claro, eles me entrevistaram também de forma indireta, mas já teve essa participação nossa nesse sentido. Qual foi a mais fácil da entrevista, a sua ou do Emanuel? Eu prefiro comandar as coisas. É como se eu fosse o meu controlador. Eu gosto de estar no controle de tudo. Então, é mais fácil entrevistar do que ser entrevistado. Quando você perde o controle ali, como é que você se sente nessa situação de ser o contrário? E aí? Rapaz, é complicado. É uma questão de controladoria mesmo, assim, de você ser muito controlador. Eu gosto muito de estar... É tanto que quando eu chego num ambiente que vão ter muitas pessoas, eu sento num lugar estratégico para que eu possa visualizar todo mundo. Não gosto de sentar de costas para ninguém, ou que todo mundo fique assim meio que me vendo. Eu gosto de ver todo mundo, mas que nem todo mundo me veja, né? Então, assim, eu gosto de controlar a situação. Eu gosto de estar sempre no controle. Então, tá aqui hoje não tá difícil, né? Porque vocês são bacana demais e a entrevista está fluindo bacana. Mas com o Emanuel, assim, a gente ficou meio com o pé atrás, porque ele não quis me dizer a pauta do episódio 10. Foi de surpresa. Então, assim, foi bem complicado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que ele tinha medo de você fazer alguma pergunta que ele não queria responder? Agora vem a resposta. Eu acredito que era isso. Porque eu sou muito... O que é que as pessoas vão pensar, né? Será que eu tenho realmente que responder essa pergunta? Isso vai atingir alguém? Isso vai ferir alguém? Tanto que no episódio 100 a gente não citou o nome de ninguém. A gente teve muitas coisas negativas no Abananados desde o início, mas aí a gente não citou o nome de ninguém já para não gerar burburinho. O nosso foco não é polêmica, né? Se fosse, a polêmica deixa para o meu perfil pessoal, talvez quando eu jogo umas lá. Gosta de dar uma... Pessoal que ainda não segue, como é que faz lá para seguir? Só ir lá no Instagram, @abananados. Não tem erro. O Abananados era um nome muito exclusivo, então para registrar foi fácil, para conseguir um @ no Instagram foi fácil. @abananados, segue a gente lá, que a gente tem material de qualidade toda quinta-feira. Importante demais, muito bom aí. E aí, justamente a gente vê aí o diferencial, e eu tô aprendendo com a entrevista. Eu que tô aqui. A desenvoltura, porque assim, eu sou um cara muito vergonhoso. Às vezes eu chego no canto, inclusive eu fui fazer alguns trabalhos lá de transmissões em Bananeiras, e eu me lembro que eu cheguei no estádio lá municipal lá de Bananeiras para passar uma vergonha tão enorme, eu digo, quando eu subir para a cabine, como é que vai ser? E eu acho bonito quando eu vejo assim, a desenvoltura da pessoa que fala tão natural e tão bem expressivamente. Mas foi uma construção, viu? Porque eu sempre fui muito vergonhoso. Muito, muito vergonhoso. E aí foi uma construção para se libertar disso. As redes sociais ajudam muito nesse sentido. Eu consegui, de certa forma, me desenvolver bastante no Instagram, né? As pessoas têm acompanhado isso, né? Esse desenvolvimento, mas nem sempre foi assim não, viu? Não era dessa forma? Não, mas... era muito, muito envergonhado. Muito. Que assim, às vezes a gente vê com tanta naturalidade a forma de você falar, e às vezes assim... Eu digo porque assim, eu fico assistindo, fico olhando, porque assim, a gente tenta se expressar e mostrar para as pessoas que como é que é, mas não consegue. E às vezes tem uma pessoa que mostra com tanta facilidade, tanta naturalidade, que é muito, né? A sala de aula traz muito isso pra gente, porque a cada ano eram diversas novas turmas e diversos novos alunos que você nunca tinha visto na vida. Então você entrava com aquele frio na barriga na sala de aula, porque você não conhecia todo mundo, não sabia se ia ter aquele aluno muito espertinho que vai tentar te pegar em alguma pegadinha ali, né? Porque quando eu entrei na sala de aula eu tinha 18 anos de idade, né? Eu lecionava 4 disciplinas. Então, às vezes, você não está com a mente tão preparada para, às vezes, por uma pergunta, uma pegadinha de um aluno ali, então você tem que se preparar muito. E eu estudava muito igual louco. E é por isso que você acaba se desenvolvendo melhor, porque você tem contato com mais pessoas e você quer fazer o melhor para aquelas pessoas terem um melhor retorno ali numa sala de aula. Então, você acaba se desenvolvendo também muito bem por conta da sala de aula. Com essa sua desenvoltura, já pintou algum convite para o meio político também? Não, eu até já pensei, inclusive. Na verdade, algumas pessoas falam, não, você tem que entrar no meio político, só que eu já sou político nato. Não com mandato, não com cargo, mas assim, de estar dentro da política de toda forma. Eu sou uma pessoa muito política, né? Então, eu não sei se eu me daria muito bem tendo um cargo político. Mas, assim, né? Vamos ver aí pra frente o que é que pode acontecer. Porque assim a gente vê assim, a desenvoltura sua, o jeito de falar, o carisma que passa com as pessoas, e isso justamente a população também, isso vem em volta também.
E aí, com certeza, já deve ter surgido o nome aí do Jadson, ali no meio das reuniões, como uma força. Não sei, nunca cidade, chegou né? até mim, né? Mas a gente tem alguns amigos que já chegaram a comentar alguma coisa a respeito. E eu sempre comento com as pessoas de lá. Não é desdenhando de ninguém, não é falando mal de ninguém, não é querendo ser melhor do que ninguém. Só que a gente olha certos políticos e até mesmo aqueles que estavam tentando uma eleição, que eles não param um mínimo assim para pelo menos escrever corretamente alguma coisa. Claro, principalmente a gente que é da zona rural, eu sou da zona rural, a gente tem muito vício de linguagem, às vezes sem querer, não é que a gente não saiba o plural, às vezes não vem o plural, e outro dia eu estava até me assistindo e disse, rapaz, como é que eu não coloquei o plural nessa palavra? Só que não é bem assim, né? Às vezes você está com tanto vício de linguagem que isso vai... Só que as pessoas elas não têm um mínimo de paciência ou de querer aprender e se candidatam a uma vaga como essa. Eu estava até olhando nessa última eleição e disse, meu Deus, tanta gente ali que você olha e diz, essa pessoa vai me representar, né? Então, assim... Você citou meu nome aí, mas tinha muitos nomes lá de Bananeiras que eu poderia citar, que poderiam ter se candidatado e até mesmo ser elegido agora nessa última campanha. Acho que as pessoas precisam se preparar mais. Justamente, assim, até na sua forma de ver aí, há justamente isso hoje na política, de certa forma, desacreditar um pouco de alguns políticos e da política que está aí. E aí algumas pessoas dizem, é melhor não me meter nesse meio, porque eu não vou concordar com certas coisas. Tem também essas questões, né? A verdade é que o político hoje, infelizmente, ele é um refém. Refém do povo. Então, se você é um vereador hoje, vai ter todos os dias uma pessoa na sua casa pedindo alguma coisa. Para que você compre um remédio, isso não é função do político, né? Ele tem que ir em busca de fiscalização, ele tem que ir em busca de que o poder público, né, o poder executivo, por exemplo, faça a compra daquele medicamento para que tenha disponível lá numa farmácia básica. Mas não é a obrigação dele tirar o dinheiro do seu bolso, comprar aquele remédio e dar de forma assistencial àquela pessoa. Então, assim, as pessoas confundem muito o que é política hoje e elas acabam deixando esses políticos reféns mesmo, né? Principalmente cidade do interior, todo mundo deve saber do que eu estou falando. É muito difícil mesmo. E aí eu não me vejo numa situação assim, não. Até porque, como diz assim, você não estaria no controle, seria o controlado, né? Porque as pessoas, inclusive, não, então eu não voto mais em você. Mas, meu amor, o voto que você está me dando é um voto de confiança para que eu possa buscar melhorias para você lá na frente, né? Então, fiscalizar uma obra da prefeitura, para que eu possa ir ali, de certa forma, solicitar alguma coisa que vá servir de benefício para você. Agora, não para eu pegar todo o meu salário como vereador e comprar tudo que vocês estão precisando. Não é bem assim, né? E a gente sabe que cidade do interior ainda tem muito interesse nesse sentido. E é uma crítica real que eu estou fazendo aqui hoje para que as pessoas acordem também que elas têm que usar a política ao seu favor. Isso é usar a política contra, né? Então, elas estão usando a política contra elas. Porque a partir do momento que aquele vereador lhe dá aquilo dali, para ele está comprando seu voto, né? Então, as pessoas precisam desapegar disso, para que o político que seja eleito seja realmente um político que vai fazer alguma coisa por ela. Justamente aproveitando já esse período agora, já só vou perguntar, já teve algum político nesse período agora, já dá uma forcinha aí, teve também algum que já chegou assim? De pedir voto? Pedir voto e o seu apoio assim declarado? Pedir declarado ninguém pediu, porque, querendo ou não, eu já tinha um compromisso, assim, um compromisso firmado na minha cabeça, vamos assim dizer, né? De uma pessoa que eu realmente achava que tinha que estar lá. E aí, 3 outras pessoas vieram pedir o voto. E aí eu disse, não, eu já tenho um compromisso com o colega de vocês tal, e vou votar nele, né? Mas, de forma indireta, acabei ajudando 2 outras pessoas nas redes sociais, né? Então, fui contratado por uma vereadora para fazer as redes sociais dela, né? E ajudei uma outra que é minha amiga, sempre foi minha amiga, e aí não ajudei ela com o voto, vamos assim dizer, mas eu ajudei de uma outra forma. Eu sempre gosto muito de ajudar, tanto que essa vereadora que me contratou para cuidar das redes sociais dela, ela estava passando por um momento não muito legal e eu quase que dizia que fazia de graça, que eu tenho essa questão de querer fazer tudo de graça para os outros. A Emanuel olhou para mim e disse, não, cobre um valor simbólico,
mas cobre alguma coisa, até porque, né, tem o fundo partidário e tudo mais, e ela iria pagar uma outra pessoa também. Então acabei fazendo uma cobrança de um valor bem irrisório mesmo, só para não dizer que não cobrei. Mas o meu coração é esse, de ajudar mais as pessoas, é tanto que é por isso que eu me ferro. E é complicado, né? Mas assim, eu acho assim importante, como você falou aí, que esse trabalho que você faz, mas assim, como você, eu e Emanuel, são pessoas que, de uma certa forma, que influenciam outras pessoas na cidade, na região, tem essa força, né? Porque o cara gosta de você, o Jadson, o Emanuel vota, então eu vou votar nele. Eles vão em tal canto, eu vou lá. Eles comem isso, eu vou comer também, porque se ele mostrou que é bom, eu vou também. Né? Uns pudim, às vezes, que eles provam um negócio diferente. Eles têm umas comidas lá, Frank, deixa a gente com fome, às vezes o cara tarde da noite fazendo algum serviço, sem ter tempo de lanchar, e tá lá, o Jadson provando, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui. Então, quer dizer, isso vai criar uma influência para as pessoas. Então, de certa forma, você já pensou antes, lá no começo, quando você estava na zona rural, que lá na frente você seria essa pessoa tão influenciadora assim, no jeito gostoso das pessoas assim, de gostar de você? Não, até porque a gente foi criado, né, como é que eu posso dizer? Nós sempre fomos muito pobres, então acho que nem imaginava ter um celular algum dia, né? Eu morei numa casa de taipa até os 10 anos de idade. Era uma casa de taipa arrumada, né? Tinha algumas paredes rebocadas, sala e quartos tinha piso. Eu tô achando que ele vai criar esse cenário depois para um podcast diferente também, viu, Emanuel? E aí, foi criado, né, nessa casa de taipa. Depois, a gente, né, numa área de assentamento lá, inclusive, eram moradores de Mozart Bezerra, que antes de falecer, ele vendeu as terras, o INCRA deixou todos os moradores dele lá, né, que eram trabalhadores dele, e dividiu essa terra para cada um deles. Não eram sem terras que saíam invadindo terras, nada disso. Eram moradores de Mozart Bezerra. E antes de falecer, ele fez esse grande feito pelas pessoas de lá, né? Inclusive, tem muita gente até hoje, o pessoal da minha família, inclusive, é muito grato a ele por tudo que foi feito, né? Não só nessa questão, mas era um homem que ajudava realmente muitas pessoas. Meu bisavô era um trabalhador dele, teve tuberculose em um tempo. Ele levou ele para a cidade, tomou conta dele lá e mandava a feira das pessoas que estavam lá em casa, lá no sítio, né? Então, assim, é uma pessoa que a família realmente é grata porque fez um trabalho muito bacana. Então, a gente tinha essa questão simples, e eu nunca imaginei que chegaria, né, a estar lá influenciando de alguma forma. E minha influência, eu vou dizer que é maior só na questão da comida, viu? Porque qualquer comida que você posta, as pessoas querem saber onde você comprou, qual o valor. E eu só realmente posto se prestar. Porque nem me mande uma comida que não preste, porque eu não vou postar. Porque eu não sou de influenciar pessoas a jogarem o seu dinheiro fora. Então, se você sabe que o seu alimento presta, é gostoso, pode me mandar que eu vou fazer uma análise bem massa dele e vou apresentar para as pessoas que ele é gostoso. Agora, se for qualquer porcaria, não me mande, porque você vai ter perdido seu tempo e seu dinheiro de mandar aquilo para mim, porque eu não vou fazer outras pessoas gastarem seu dinheiro com uma coisa que não presta. Esse pode ser um quadro futuro no Abandanados, né? Pode ser. Já pensou você provando ali o pessoal de repente manda ali no meio do programa você provando, hein? Na verdade, já tem até uma área separada lá na minha cozinha pra gente convidar chefes pra ensinar a fazer alguns pratos. Só que assim, é tanta coisa acontecendo que a gente não tem como botar em prática tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem muitos projetos. Legal, muito bom. Justamente aí. Frank, tem mais aí participações? Tem aí, pessoal nas redes sociais? Isso, e o pessoal já tá curioso, querendo saber como vai ser, né? Aqui é a Carla Lidiane, sou fã do Abananados. Quais são os planos de vocês para o podcast em 2025? Algum quadro específico que vão inserir ou alguma novidade que irão fazer? Olha... Pois é, nós temos, como eu falei ainda há pouco, os quadros de Emanuel, né? Talvez ele volte com um quadro de humor. Ele também tem um quadro muito interessante que é contar a história da pessoa de fato. É um apanhado muito legal que ele está providenciando para o próximo ano. E também tem essa ideia de trazer alguns chefes para cozinhar alguma coisa no Abananados, para a gente dar uma diversificada também e as pessoas acompanharem, até ter mais de um episódio na semana, se a gente conseguir, né? Então, muitos planos para 2025. É só a gente ter um pouquinho mais de tempo para conseguir produzir tudo. E você vai ter mais trabalho ainda para edição.
Mas vamos embora. Ou seja, tem mais aí. Vamos lá, Frank. E a professora Wanda Roque. O Jadson é de Bananeira. Isso, ele é de Bananeira. Para mim, o melhor lugar de Bananeira é o Beco ou é Beco, né? O Beco. O Beco, né? O Beco eu frequento muito. E também o Bar Central do meu amigo Josimar. Josimar é uma relíquia de Bananeiras, aquele bar dele ali há muito tempo, servindo alimentação. O Beco foi uma grande sacada também, né? As pessoas puderam colocar vários empreendimentos lá no Beco, mas Bananeiras, de forma geral, é uma cidade muito acolhedora, uma cidade fantástica, para se morar principalmente. É tanto que cresceu tanto nessa questão dos condomínios, né? Infelizmente, deu uma dificultada para a gente que não vai conseguir comprar uma casa tão cara quanto uma pessoa que vem de fora. Tá segurando o dinheiro para comprar aquela maior, né? O dinheiro nunca nem apareceu, né? Mas vamos em frente. Mas a gente sabe que isso é desenvolvimento e a gente precisa de desenvolvimento na nossa cidade e a gente só agradece por tudo que tem acontecido, né? As pessoas têm a oportunidade hoje, né? As que não estão no setor público, né? E no setor privado, de empreenderem, né? Empreenderem muitas coisas, em muitas frentes. Então, a cidade de Bananeiras é isso, é acolhedora em todos os sentidos. É importante porque é um desenvolvimento que chega à cidade. E, inclusive, né, hoje a gente vê Bananeiras como exemplo aqui para a região, a questão de crescimento, né, não Exatamente. só cultural, mas financeiro, né? Isso. Eu preciso até fazer uma pontuação, né, que Bananeiras, ela cresce em ritmo muito acelerado. Muito acelerado. Nós temos diversos condomínios lá hoje, né? As pessoas da cidade, elas precisam apenas acordar que elas podem ganhar muito mais com isso do que simplesmente dizer que só o turista tem vez, né? Então, ela precisa se posicionar enquanto bananeirense e, em alguns casos, até mesmo empreender, né? A nossa cidade precisa de mais empreendimentos que possam atender tanto o turista como a pessoa local mesmo, né? Uma ex-aluna minha, ela tem um empreendimento lá, Carol, do Delícias da Serra, que ela manteve a qualidade nos últimos anos, faz mais de 10 anos que eu fui professor dela. Então, assim, manter sempre a qualidade. Não adianta você lançar um produto hoje, né? Lançar um empreendimento com um produto, com uma característica, e daqui a 2, 3 meses você mudar essa característica do produto para tentar ganhar um pouco mais. Não é bem por aí. Talvez você precise aumentar um pouco o preço do seu produto, mantendo aquela qualidade. Agora, diminuir essa qualidade para atender aquele preço, jamais, porque o cliente não volta, né? Eu fui para um empreendimento recentemente que eu amava o pudim de lá. Eu comi um pudim semana passada e disse, pronto, aqui eu não como mais, porque já não é o mesmo pudim. É tanto que eu postei um pudim hoje de um outro local já, porque realmente a qualidade está sendo mantida. Então as pessoas precisam acordar mais para isso. Empreender, agora empreender direito também, né? Para que consiga se desenvolver ainda mais. Não só a cidade, mas os bananeirenses de forma geral. Até lembrar aqui, assim, a questão, o pessoal tem falado muito, como é que tem sido a questão do custo de vida lá? Assim, passou a ser um valor mais alto? Como é que tem sido hoje do bananeirense? É porque assim, o custo de vida para mim continua igual. As pessoas... elas só estão encantadas, vamos assim dizer, com os condomínios. Claro, os condomínios, eles têm uma pegada um pouco diferente, né? Os investidores que vêm de fora, eles têm um valor a mais do que nós temos para investir. Então, claro, se você está querendo ali entrar num condomínio de luxo, você vai ter um custo maior para isso. Mas se você, assim como eu, mora não em um condomínio, mora numa rua normal, o custo de vida tem sido o mesmo que eu sempre tive, entende? Agora, algumas pessoas realmente elas querem ter um padrão de vida superior àquilo que a renda ela permite. Aí, para essas pessoas, talvez esse custo de vida esteja sendo observado de forma diferente, achando que ele está mais alto, né? Porque realmente ela está ganhando uma faixa aqui e está querendo viver aqui. Aí realmente não dá. Se você vive o padrão de vida normal, o custo de vida está tranquilo. Aí, tá vendo? O pessoal que às vezes sempre fala é a chamada... Agora foi eu quem travei. Pode cortar, Frank? É a chamada, né, educação que o pessoal não tem, às vezes, nas suas finanças. Né? Exatamente. Então, se eu ganho R$1.000, eu tenho que me organizar para viver com aqueles R$1.000. Agora, se eu ganho R$1.000 e eu quero viver num condomínio de luxo, R$1.000 vai ser só o quê? O valor do condomínio, né? E o resto. Então, as pessoas precisam se atentar para isso. Elas não necessariamente serão felizes tendo mais ou morando num condomínio de luxo. Elas serão felizes se elas conseguirem se adequar àquilo que ela tem naquele momento e
claro, né, se possivelmente no futuro ela tem um pouco mais de dinheiro, ela pode entrar ali naquele condomínio de luxo e morar lá tranquilamente. Mas enquanto não consegue, vá vivendo ali de forma tranquila, ajustando o que você tem, né, para viver com o seu modo de viver. Aproveitando aqui, eu sei que eu já passei aqui um bom tempo, fiz muitas perguntas, mas assim, aí então sobre qual o hobby preferido do Jadson? A gente já falou tanta coisa, falou que ele fica bravo, que ele gosta de controlar. Vai dizer que é controlar o seu hobby, não é controlar todo mundo, peraí. Não, meu hobby preferido sempre foi, hoje até eu não tô com tanto tempo para isso, mas meu hobby preferido é decoração, é pintar parede. Então, assim, uma coisa que me desestressa demais é eu olhar para aquela parede e achar que aquela cor não tá mais legal, eu querer mudar, e é tanto que eu me afundava em muitas coisas porque eu comprava tinta demais. Toda semana eu queria ficar mudando a cor da parede da casa. E aí, claro que não dá para fazer isso agora, com muitas coisas para fazer, mas um hobby que eu gosto demais é pintar a parede. E, claro, não exercia a profissão... como é que eu posso dizer? Não exercia ilegalmente a profissão de arquiteto, mas eu gostava também de fazer várias casas, várias plantas de casa. Claro que não era para ninguém, mas eu gostava de usar um programinha que eu tenho em casa para fazer plantas de casas, que era um curso que eu queria fazer, que era arquitetura, mas nunca tive condições financeiras, né? Eu era de família bem humilde mesmo, então a gente nunca teve condições. Passei 4 vezes, consegui 2 bolsas integrais para fazer arquitetura, passei 2 vezes na UFCG, mas não tive condições de fazer. Então, sempre tive essa vontade de fazer minhas casas, né? Inclusive, lá no Brejo, lá em Bananeiras, eu tenho uma arquiteta referência que é Débora Brasileiro, e caso algum dia eu vá fazer alguma casa minha, só farei se for com uma planta de Débora. Porque conheci Débora em 2009, quando ela estava terminando o curso dela, e babo com a arquitetura das casas dela atualmente, né? O meu hobby era fazer muitas casas antigamente, hoje não tenho mais como fazê-las, então eu babo as que Débora Brasileiro faz. Tem mais mensagem aí, Frank? Vamos lá, Frank. Pessoal participando com a gente? Vamos lá, Inácio. Tá, Rita Costa conta um fato engraçado que aconteceu em um dos episódios. E tem a professora Wanda Roca aqui pedindo para eu comentar quantas pessoas estão assistindo. Incrivelmente, 1.300 pessoas assistindo. Gelei agora. Fechou, hein? 1.300 pessoas. Gelei. Graças a Deus que aumente mais. Vamos lá, subir mais, viu? Caramba, obrigado, pessoal. Vou segurar ele aqui, ele só vai pra Bananeira agora semana que vem. Caramba! Muito bacana. Mas conta aí um fato engraçado pra gente. Fora. Deixa eu me lembrar de algum agora. Me ajuda aí, Manuel. Antes do Jatos falar, essa questão que você fala que sempre quando for falar na casa para alguma pessoa, é o que eu falo direto. A melhor propaganda para você falar do seu trabalho, da sua comida, o que é que seja, é o próprio cliente, você entendeu? Porque se você fazer tudo pensando, rapaz, eu não vou fazer para me ganhar o dinheiro, eu vou fazer para me ganhar o cliente, entendeu? Porque pode ver que você já fala, já está falando dela. Aí você comeu o pudim, nossa, esse pudim é gostoso. Você entendeu que o comércio, ele fazendo com qualidade, o cliente vai fazer a propaganda para ele. E inclusive, eu não cobrei para fazer esses anúncios aí, né? Se eu gostar, eu vou publicar nas minhas redes sociais, independente da pessoa estar me favorecendo de alguma forma ou não. Porque eu quero que as pessoas tenham aquele prazer que eu estou tendo naquele momento. Hoje eu comi um pudim muito gostoso lá no... Como é o nome do... Café Bistrô, lá em Bananeiras. Foi o melhor pudim que eu já comi em toda a minha vida. E eu sou muito... Eu vou usar a palavra fresco, com pudim. Porque eu faço pudim e eu gosto muito do meu pudim. Então, para eu gostar de outra pessoa, é sempre assim meio complicado. Mas esse pudim foi o melhor que eu comi em toda a minha vida hoje. Por isso que eu resolvi postá-lo. Eu acredito que vão mandar a receita, viu? E agora um fato engraçado lá do Abananados. Rapaz, na verdade não é bem um fato engraçado, mas todas as vezes que eu gravava com a Dayana, era tudo muito engraçado. Porque ela é igual a mim, ela não tem um pingo de juízo. A gente tem uma amizade de infância.
É tanto que ela me chamava de Rato Branco, pra vocês verem como era ruim ela. Me chamava de Rato Branco quando eu era criança. Eu já levei antes. A gente leva cada um. Me chamava de Rato Branco, a peste. E todo episódio ela fazia alguma palhaçada que me tirava do eixo, do sério, para continuar a entrevista com algum entrevistado. Inclusive me botando em algumas situações bem complicadas, viu? Uma vez ela chegou assim, ela, na cara do entrevistado: amigo, como você é babão. Eu digo, eu não tô acreditando que ela disse isso, não. Eu tava elogiando bastante a pessoa e ela na frente dele, ela me joga uma dessa. Mas assim, era sempre muito engraçado gravar com ela. A gente ria muito. Só que eu pegava os erros dela e botava muito os erros dela, né? Aí ela não gostava muito não, porque ela queria que eu colocasse meu também. Você cortava os seus e deixava o dela. Deixava o dela todo. Que legal. E até é engraçado assim a forma de você falar. E agora eu vou para aquela pergunta. Já teve algum programa que deu crise de riso que você teve que dizer, não, vamos parar um pouco para ver se a gente se concentra e consegue gravar de novo? Já teve? Teve, mas eu não tô lembrando. Sim, pronto. O episódio 100 foi uma loucura, porque estávamos nós três. A Daiana é a loucura da loucura, né? Eu tenho um pouco de loucura também, mas a dela é um pouco mais elevada. E aí, quando junta eu, ela e a Manuel, que a Manuel parece que meio que puxa muito a loucura dela, aí é que o negócio desanda mesmo, e tem hora que eu digo, ei, bora, porque senão não vai sair, não. E o episódio 100, o marido da Daiana não pôde ir, então eu fiquei com o controlador em cima da mesa, eu passando as câmeras. Então era uma loucura muito grande, e teve um momento que eu digo, ei, para aí, porque senão eu vou me confundir aqui. Mas teve, além desse, tiveram outros, né, que a gente fica ali naquela risada infinita, e para voltar é meio complicado. É tanto que às vezes você pode estar assistindo um vídeo lá, a gente tá rindo bastante, aí do nada corta e já vem... Já vai... porque não dava para cortar melhor, então ficou daquela forma. Pra tentar sair o riso um pouco natural ali, né? Isso mesmo. Mas é engraçado assim, porque assim, a gente vê, e a forma como você fala assim, são 3 grandes amigos que acreditaram nesse projeto e que continuam até hoje assim nessa grande amizade, né? Isso. É tanto que quando ela resolveu sair... que eu entendi, né? Ela precisava cuidar da avó dela e tudo mais. Ela achou que eu talvez pudesse ficar com raiva. Não, a gente tem fases da nossa vida que a gente quer fazer uma coisa ou que a gente não pode fazer determinada coisa. Então, é tranquilo. A amizade continua, sempre continuou. Desde criança, com a loucura dela me chamando de Rato Branco. Se valeu até os 30 e poucos anos, não vai ser agora que vai se findar, né? E aí, eu vou aproveitar, como você falou assim, a questão do paladar agora há pouco, eu vou perguntar assim. Já pensou assim também, além do Abananados, mas tem um projeto justamente sobre esse, você está cozinhando, mostrando essa parte de vocês? A verdade é que é assim, desde que a Manuel chegou em Bananeiras... O dia a dia, né, como diz assim, o dia a dia de vocês... Desde que a Manuel chegou em Bananeiras que eu não cozinho mais, porque aí lá em casa a gente divide as tarefas, né, eu lavo a louça, quem cozinha é ele. Porque a comida dele é muito melhor. E ele tem muitas receitas. Ele queria fazer inicialmente um projeto voltado para isso. Só que aí vai demandar muito de nós, né? De mim e dele. Então por isso que a gente também não levou adiante. Essa história de trazer os chefes é porque seriam uma receita que já estão ali mais fáceis para eles fazerem e a gente levar adiante. Mas a ideia original mesmo seria Emanuel cozinhando, né? Só que aí as comidas dele são muito elaboradas e talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo para fazer tudo. Por isso que a gente não levou adiante ainda, mas daria super certo. É um projeto aí cozinha com força, viu? Todo mundo quer ir lá para casa. Quem vai ao cozinheiro? É ele e você seria o degustador? Hoje eu só degusto. Ou dividindo as tarefas? Porque assim, ia ter muito... Quando o cheiro exalasse dentro de Bananeiras e sabendo que vinha do Abananados... Eu só lavo a louça. Tem uma fila ali, né? Tá esperando, né? E assim, eu acho muito interessante, porque assim... eu não sei o Frank, mas eu sou um grande passador de ovo, né? Nas outras coisas eu sou meio enrolado para fazer, até os meninos quando estão lá em casa, e assim, ainda bem, graças a Deus que mãe tá de volta pra gente comer uma comida de futuro. Então, já de logo assim. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade, né? Às vezes, por mais que a gente tente fazer, e às vezes não consegue. Eu vejo pessoas que têm uma facilidade, e a comida, como você diz assim, tem comida que só em você sentir o cheiro, a fome já chegou 3 dias antes, né? Rapaz, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer gato, né? Vamos assim dizer, pegar uma coisa que já está pronta, misturar com outra e fazer uma terceira, né? É tanto que quando eu morava sozinho, muito corrido, minha mãe vinha lá em casa, ela cozinhava, deixava minha comida pronta, então eu botava o feijão para esquentar, jogava o arroz lá dentro, jogava a carne, mexia aquilo ali, comia na panela mesmo e ia embora.
Então, assim, sobrou uma carne do almoço para transformar num estrogonofe, alguma coisa. Eu adoro isso aí. Agora, para eu cozinhar do zero, eu já não gosto muito, não. Não é muito. Como diz assim, você adapta o que já está pronto ali e vai. Exatamente. E fica bom. E aí é muito bom, porque assim, justamente é interessante, né? Porque, como você falou, o Emanuel tem essa criatividade. Além de todo o trabalho que ele tem essa facilidade também na comida e isso ajuda em muito, né? Demais. Eu como muito bem lá em casa, graças a Deus. Olha, Frank, tem mais mensagem aí, Frank? Fica à vontade. Tem a da Rita Costa. Abananados é sucesso. Uhul. Obrigado, Rita. Jadson, eu quero agradecer demais a sua participação. Deixa aqui o espaço aberto. Esse bate-papo gostoso. Vou já dizer aqui ao vivo para quem está em casa, você que está em casa, vou pedir informações porque eu adoro o Abananados, a questão da edição. Vou entrar em contato com o Manuel para ver como é que eu posso melhorar aqui também o nosso, para ele dar umas sugestões de pauta para a gente, que eu acho muito importante, sempre aprender. E claro, o aprender os cortes também, viu? Eu sou curioso, eu também sou curioso do YouTube, tanto eu como o Frank, a gente fica lá aprendendo. É muito bom, eu quero agradecer demais. Se eu já tinha uma admiração por você, agora tenho pelo Emanuel também, que conheci, agora o prazer de ter conhecido. Então, olha, muito bom que você continue esse trabalho, essa alegria, esse seu jeito, esse seu carisma, que às vezes me lembra até alguns familiares meus. Eu me acordei quando tivesse vindo aqui o jeito do meu pai, o jeito de falar. Ele falava assim, bem descontraído, bem alegre, sem besteira nenhuma, sem arrudeios. Frescura nenhuma, nunca. Ele dizia sempre assim, então assim, adorei demais lhe conhecer. Já lhe admirava pelas redes sociais, agora vou lhe admirar pessoalmente pela pessoa. Então, você continue esse trabalho, sendo essa pessoa assim, maravilhosa, porque só tem a crescer muito o carinho que todos sentem por você, viu? Olha, eu que agradeço por ter estado aqui hoje com vocês. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente, né? A gente acompanha. Frank fala comigo desde o ano passado, inclusive em novembro do ano passado, me convidando a primeira vez. Né? Peço até desculpa por não ter vindo antes, mas a gente faz o que pode. Estive aqui hoje, muito à vontade, né? Emanuel me perguntou se eu estava nervoso. Eu disse, não, eu vou falar sobre mim. Não tem como eu falar diferente, né? Eu sou isso. As pessoas me conhecem. Eu queria demais agradecer a vocês, agradecer as pessoas que estavam assistindo. Eu fiquei um pouco chocado com os 1.300 telespectadores. Eu não imaginei que chegasse a tanto. E só tenho a agradecer por todo o carinho de vocês. Muito obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas. Porque Bananeiras tem o privilégio de ter vocês, mas a nossa região do Brejo tem mais ainda e a nossa Paraíba, tá certo? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Frank, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, aí, por estarmos juntos nessa parceria, né? Vamos. Obrigado, viu, Frank? Eu tenho que agradecer a cada uma pessoa que ficou com a gente, a cada um de você. O carinho seu é importante, esse trabalho, essa divulgação que você faz tão carinhosa com a gente é bom demais. Muito obrigado. E agradecer especial ao meu Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que a gente conseguiu aí e mais uma semana estar aqui presente. Como eu costumo dizer, Frank, se ele não me chamar antes, eu venho quinta-feira, mas se ele me chamar, ele vem sozinho já, se eu venho não. Vambora. Grande abraço, gente. Fica com Deus. Até mais.